Fala aí, galera, tampa mais um vídeo aqui, então vamos lá, né? A gente no decorrer desse curso, desses 2 dias até agora, né? Então, o que que a gente fez? A gente já aprendeu a adicionar camada no QGIS, já aprendeu a fazer filtro, já aprendeu a gente replicou o estudo do John Snow, a gente também aprendeu a como ler o território, enfim, né? Hoje a gente vai trabalhar com uma geometria chamada de ponto. Hoje a gente falou de ponto e linha, tá? Hoje não, que eu não sei o dia que vocês estão assistindo, mas hoje a gente falou tanto de linha e ponto na aula, né? Então agora a gente vai aprender de como que faz essa linha e esse ponto no QGIS, tá bom? A gente vai ser 2 aulas separadas, tá? Porque para não ficar tudo grande, vocês, eu quero só aprender ponto, vai ter a aula de ponto lá. Se quer aprender só linha, vai ter aula só de linha lá, tá? Então, no primeiro a gente vai aprender como faz o ponto, tá? Tanto no MyMaps, para aplicar no QGIS, tá bom? MyMaps é uma ferramenta do Google que dá para você criar a sua camada de pontos e jogar ela no QGIS, tá bom? E aí facilita tanto a vida de quem está precisando de preencher endereços rápidos ali, porque é linkado com a base do Google, tá? E também com o restante das coisas, tá bom? Então vamos para lá, vamos para a aula. Primeiramente, a gente vai ligar aqui o nosso navegador, tá? Aqui tá as nossas 4 aulinhas, tá? Então a gente vai lá e vai escrever My Maps, tá? My Maps, já clica aqui, tá? Iniciar meus mapas. Então beleza, a gente vai criar um aqui, ó. Vamos criar um mapa. E aí vamos lá. Então, por exemplo, você está em qualquer lugar do país, tem como você colocar o endereço aqui e ele já ir direto. Então já vamos colocar esse aqui que tá padrão, tá? No DF, vamos lá aqui, ó, setor O, Brasília, vamos ver. E ele já cai no endereço certinho, tá? Então, o porquê que é importante usar o MyMaps? Por exemplo, a gente tem muitos casos de dengue e outros agravos, tá? E aí o sistema de bases do SUS não vem com as coordenadas, né? Vem ou com endereço ou com CEP, coisa do tipo. Então, o que a gente pode fazer para tentar contornar esse problema de fazer, por exemplo, uma análise espacial? A gente pode vir aqui, ó, e no MyMaps digitar o endereço, tá? Se não tiver endereço, está o CEP, que também vai com o CEP, tá? Aí eu digitei aqui o endereço, ó, QNO 9, como já está aqui. Então vamos lá para o conjunto B. Então tá ok. Então aqui esse endereço aqui é aleatório, tá? Esse aqui endereço aleatório. Tá, encontrei a residência da pessoa que está com dengue, tá? Então vamos lá. Então a gente vem aqui, ó, inserir marcador e clica em cima, tá? E a gente bota caso 1, tá? Caso 1 e aí salva, né? Vamos lá, outro endereço, não sei, vamos botar aqui Asa Sul, tá? E aí vai lá para Asa Sul, e a gente chega aqui, ó, com editar marcador e vem aqui, dá o zoom, ver se é realmente a residência que você quer, a casa. Clica aqui nele, ó, e caso 2. Alessandro, assim essa base do Google só de rua, não dá para me perceber se é uma casa ou estou marcando no nada. Então como é que eu faço? Eu posso vir aqui, ó, mapa básico, tá? E posso colocar o que? Imagem de satélite, que é o segundo. Então tem como você saber, ó, olha aqui, ó, se eu fosse ver, se eu fosse marcar novamente, eu teria que marcar, olha, eu marquei na rua e teria que marcar em cima da casa aqui desse prédio. Que, lembrando, tá? Isso aqui é totalmente aleatório, é só para exemplificar a aula, tá? Então aí vamos lá, e aí na sequência, tá? E aí eu errei, né? O que eu posso fazer? É só você segurar e arrastar para onde você quiser, tá bom? Então vamos lá para mais um, vamos botar aqui Nova York, tá? Vamos ver se aparece já, Nova York, Estados Unidos. E aí, ó, pronto. Nova York, Estados Unidos. Então eu posso vir aqui, ó, e colocar um marcador, tá bom? E aí, caso 4. Então, beleza. Terminei de referenciar todos os meus casos. O que eu vou fazer, Alessandro? Você vai vir aqui, ó, nesses 3 pontinhos. E vai botar aqui, ó, exportar para KML ou KMZ, tá? Lembrando, o que seria o KML? O KML é uma camada vetorial, tá? Que pode ter até x feições, que feições aqui no caso é o ponto, pode ter até x. A partir do momento que se ele tiver muita feição, o que vai acontecer? Vai precisar que o KML, vai ter que precisar gerar um KML. Por quê? Porque o KML ele é um arquivo de zip. O que significa isso? Significa que esse KML vai ter vários arquivos condensados. Isso é muito bom, porque, por exemplo, imagine vocês marcarem 40 mil casos de dengue.
e esse arquivo vai ficar muito pesado. Então é por isso que se gera um KMZ, que ele condensa todos esses pontos, e aí você pode abrir tanto no Google Earth, tá? Porque tanto o KML como o KMZ abre tanto no Google Earth como no My Maps aqui, tá bom? Então vocês podem adicionar tanto uma camada que já foi feita no Google Earth aqui, ou como uma camada que foi feita aqui no My Maps, lá no Google Earth, tá bom? Então aqui a gente está fazendo dessa forma, a gente só foi um exemplo para mostrar para vocês como é que é tranquilo, vocês colocando o endereço aqui na barra, tá? E esperando, localizando, colocando imagem satélite para identificar se é realmente na residência ou não. Isso aqui para vigilância ambiental, fazer o controle da dengue, é maravilha, entendeu? Por quê? Porque assim, é muito complicado para eles, né? Ir lá, às vezes tirar coordenada, então eles conseguem essa base, já marca, e pode levar para o QGIS, fazer alguma análise de densidade de kernel, enfim, tá? Então aqui, exportar como KML, download, e aqui, ó, notem que ele vai abrir logo aqui, ele vai baixar aqui, tá? Na minha barra de downloads. Então eu vou lá no QGIS agora, para ver se realmente é isso que eu coloquei ou não é, tá bom? Vamos lá. Esperar abrir um pouquinho. É rapidão. Mas é isso, galera. Como a gente falou na aula hoje, já abriu. Como a gente falou na aula hoje, estou só repassando alguns passos para ficar gravado aí. Se vocês tiverem alguma dúvida, tá disponível para sempre ir lá e verificar, tá bom? Além de que a gente aqui também tá super disponível para tudo. Então, vamos lá. Como a gente pode adicionar? A gente pode apertar Ctrl L para abrir a camada, o gerenciador de dados, né? Clica aqui em vetor, porque isso é uma camada vetorial. Lembra, a camada vetorial é ponto, linha e polígono, tá? No exercício do Jon Snow, a gente trabalhou também com a camada de raster, que são dados matriciais, então são dados com formato de pixel, e cada pixel tem um valor, que aí vai formar aquela imagem bonitinha lá do bairro do Sorro, tá? Que a gente fez o exercício do Jon Snow. Agora aqui a gente está fazendo, a gente está colocando os mapas, a gente está colocando, desculpa, a gente está já referenciando os casos lá do My Maps, jogando aqui no QGIS para ver como é que faz, tá? Então vamos lá. Terminei de baixar lá, vou até Downloads, que é onde que está o meu arquivo, né? Então eu vou lá abrir, adicionar. Pronto, tá aqui, ó, tá vendo? Os casos aqui em Brasília e um caso aqui em Nova York, só pra gente dar um exemplo. Alessandro, como é que eu faço para ter aquela base de dados, aquela camada de satélite, como você colocou lá no Google aqui? Tem como, aí vai ser em outra aula, tá bom? E que eu só vou colocar, e aí vocês partam para a aula 5, que vai ser a aula que ensina a baixar, colocar essas bases de mapa, tá bom? Então vamos lá aqui, ó. Tô indo aqui navegador e vou colocar o Google Satélite, tá? Que é aquela mesma camada lá, que a gente viu lá no Google, tá? E vamos aplicá-la aqui. Então, ó, você já vê, olha aqui, ó. Nova York, Brasília, tá? Cadê? Vamos lá. Espera carregar um pouquinho, porque isso aqui é uma conexão com a internet, tá? Então tá aqui, ó, os mesmos pontos que a gente marcou lá, tá aparecendo aqui. Então essa é uma ferramenta para a gente fazer uma análise rápida, já referenciar lá e jogar aqui para a gente ter essa noção, tá bom? Lembrando que KML não permite uma alteração, não permite uma edição. Para você fazer uma edição no KML, o que é necessário? Você transformar essa camada em SHP. Lembrando que o SHP é aquele formato que vai ter os dados, a tabela de atributos, vai permitir que você faça sim uma edição, tá? Então, como isso aqui está em KML não permite uma edição, a gente vai também transformar nessa aula, ensinar vocês a como transforma qualquer tipo de camada, seja KML, shapefile, em KML ou KML em shapefile, qualquer tipo de camada em shapefile, tá? Como é que eu vou fazer isso? Vem com o botão aqui, ó, esquerdo, tá? Direito, perdão. Depois, propriedades. Desculpa, gente. Vamos voltar. Esquerdo, exportar. Salvar feições como, tá? Essa aqui tá em KML, porque lembra que a gente fez lá no My Maps, certo? Então a gente vem aqui, ó, shapefile, clica em shapefile. Lembra-se de salvar, tá? Salvar, então aqui a gente vai botar pontos. Teste My Maps, tá? Desculpa. My Maps. Arruma aqui o CRC, por quê? Aqui nesse caso, a gente iria arrumar o CRC, que seria o Sistema de Referência de Coordenadas, se estivermos trabalhando somente com Brasília, só que a gente está trabalhando com com dois fusos diferentes, tá? Que é o de Nova York e o de Brasília, então a gente vai deixar mesmo em coordenada geográfica. Vem aqui e ok. Olha aqui, ó, foi gerado um novo arquivo, só que em formato SHP. Olha aqui, ó, formato shapefile, tá bom? Então é assim que a gente transforma, é assim que a gente faz esse ponto,
a gente faz no MyMaps e transfere para o QGIS, tá bom? Mas, Alessandro, eu não quero fazer no MyMaps, eu quero fazer no QGIS. Como é que eu vou fazer isso? Você vem aqui em camada, tá? Gerenciar nova camada Shapefile, tá? Então aqui você vem, o que é esse nome do arquivo? É o nome do arquivo que você vai querer fazer um shape de pontos. Então eu venho aqui primeiro em buscar, porque eu tenho que colocar ele em alguma pastinha. Então eu coloquei aqui, vou colocar aqui, ó, pontos, teste, QGIS, tá bom? Aqui a codificação. O que significa essa codificação? Na aula 2, se eu não me engano, a gente fala um pouquinho dela. A UTF-8 é a codificação que mais lê caracteres, é a codificação universal, tá? Então, todo mundo que trabalha com geoprocessamento, ou georreferenciamento, sempre busca botar na codificação UTF-8, porque é uma codificação padrão. Só que tem alguns países que não aderem a essa lógica, tá? Então, o que eles fazem? Coloca a codificação e a gente tem que ir testando algumas, tá bom? Outra aula também a gente vai falar um pouquinho delas. Então, a gente vai botar UTF, a minha camada que eu quero mesmo é ponto, então tá correto, mas aqui eu posso botar ponto, multiponto, linha e polígono, tá? O multiponto a gente não vai trabalhar, a gente vai dar enfoque realmente para vocês, nesse curso, terem uma percepção de tomada de decisão, enfim. Ponto. E aqui, o que significa esse novo campo? Lembra que eu falei na primeira aula que era necessário a gente não ter somente esse shape, não ter necessário somente essa camada vetorial, porque a gente precisa da informação. E como é que se dá informação? Na tabela de atributos. Então, aqui nesse novo campo, quando você estiver criando um shape, você já tem que vir, antes de chegar aqui no QGIS, já tem que vir na sua cabecinha, no seu método, quais são as variáveis que você vai usar para construir o seu estudo, o seu artigo, enfim. Vamos lá. O nome aqui. O que seria esse nome? Aqui eu vou botar o nome de um paciente, tá? Porque aqui a gente está trabalhando com uma lógica de caso. Então, eu vou botar aqui o nome do paciente, tá? Como aqui só permite 10 letras, 10 caracteres, eu vou botar N, paciente, tá? O dado, que tipo é isso? Tipo de texto. Se ele é um dado de texto, se ele é um dado de número inteiro, ou se ele é um dado de número decimal. Como é nome de pessoa, a gente vai colocar dado de texto. E o comprimento? O que significa o comprimento, Alessandro? O comprimento é a quantidade de caracteres que vocês vão escrever, que vocês vão poder escrever dentro de cada linha. Então, no nome do meu paciente, ele pode ter até 80 caracteres. Ou também eu posso ter até 100, sabe? E aí, aqui que tá também uma dica. Se tiver muito caractere, pode ser que pese essa base de dados, tá? O importante aqui é que a gente tenha uma noção já mais ou menos. Então, a gente bota 8 como já vem padrão. Mas lembre-se, se precisar de mais, é só adicionar. Porque o comprimento significa essa questão do nome do total de caracteres, tá? Então, a gente botou aqui, nome do paciente, escolheu o tipo de dado, comprimento, adiciona campo à lista. Agora aqui também eu vou adicionar, não sei, casos. E aí, os casos, eles vão ser números inteiros ou decimais? Não existe 2 pessoas, 5 pessoas contaminadas. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São pessoas com número inteiro. Então, os números de casos a gente vai ter que colocar com o número inteiro. Agora, se fosse para calcular, por exemplo, a taxa de incidência, aí já seria o número decimal, porque sempre dá número quebrado, né? Então, casos não vai ser dado de texto, vai ser dado de número inteiro. Adiciono a lista. Ok. Salvei, já sei o local que salvei. Coloquei a codificação, escolhi o tipo de geometria, escolhi o tipo de sistema de referência de coordenada, que se estivesse trabalhando só para Brasília, a gente usaria o SIGAS 2000, zona 23S, tá? Como a gente está trabalhando tanto com Brasília quanto com Nova York, a gente vai usar a coordenada geográfica mesmo, tá? Botei, preenchi, fiz todas as colunas da minha camada de atributo. Terminei, venho aqui, ok. Você pode notar que o seu shape está criado aqui, pontos teste QGIS. Porém, ele não tem ainda qualquer tipo de feição e nem informação. Então, a gente vai ter que colocar essa informação aí no QGIS. E como é que a gente faz isso? Pontos aqui, ó, tá vendo? Você vem sempre no lapisinho quando você quer editar algo. Então, seja linha, ponto ou polígono. Então, vem aqui, ó, terá a camada de adição. E você vem bem aqui, ó, adicionar ponto. Então, a gente vem aqui e adiciona o ponto, ok? Com o botão esquerdo, a gente clica e aqui vem, ó, ID, número de paciente e casos. O que a gente pode colocar aqui? O ID, lembra? ID é número, então a gente coloca 1. Número do paciente, vou colocar qualquer coisa aqui, tá? Para não dar um problema. E aqui, casos. Não pode ser texto, tá vendo? Tô clicando nas letras, não vai. O que é os casos? É número inteiro, então aqui eu vou botar 10.
tá? Da mesma dinâmica, outro local, ID2, número do paciente, casos, 20. E assim por diante. Terminei todas as edições, venho aqui, salvo. Lembrem-se, qualquer coisa que vocês tiverem que fazer, principalmente nessa parte de georreferenciamento, sempre salvem. Marcou 3, 5 pontos? Salva. 4, 5, 6? Salva. Por quê? Porque o QGIS, ele não é um software estável completamente. Então, ele pode fechar. Tá bom? Então, é isso por agora. Hoje aqui repassamos, só repassando o que a gente fez. A gente conheceu o MyMaps, de como importar, colocar os pontos lá e importar para o QGIS. Aprendeu como transformar essa camada KML em shape e aprendeu como faz o ponto. Tá bom? Então é isso, gente. Uma boa tarde, boa noite, bom dia. Espero vocês aqui amanhã. Tá bom? Um abração.